Há quase 10 anos sou paramédico e ao longo desses anos vivi experiências difíceis de presenciar no meu trabalho. Mas hoje contarei a vocês a história mais tétrica que já vivi até agora. Certa tarde recebemos um chamado de emergência para ir a uma casa nos arredores. Um jovem havia ligado para o serviço de emergência pedindo urgentemente uma ambulância, pois seus pais não estavam reagindo. Ele não deu muitos detalhes, apenas pediu que nos apressássemos e assim fizemos. Meu colega dirigiu o mais rápido que pôde e em menos de 15 minutos já estávamos lá. A casa era um caos, muito antiga e em péssimo estado, cheia de coisas velhas e sucata no quintal. Batemos na porta e o jovem nos atendeu. Ele tremia e estava muito perturbado. Percebi imediatamente que algo não estava bem com ele, pois agia de forma extremamente estranha. Meu colega perguntou onde estavam os pais para que pudéssemos entrar e ajudá-los imediatamente. O jovem não reagia e apenas nos olhava com um olhar vazio e assustado. Devo mencionar que sua aparência também era muito desagradável. Estava vestindo roupas sujas. E o lugar tinha um cheiro terrível desde que abriu a porta. Ele apontou com a mão para as escadas, dando a entender que seus pais estavam no segundo andar, então subimos imediatamente com o kit de primeiros socorros. Quando chegamos ao andar de cima, o cheiro era insuportável. Quase vomitei, mas fiz um esforço para me controlar. Quando abrimos a primeira porta, vi a cena mais tenebrosa e perturbadora da minha vida. Um homem idoso estava sentado em uma poltrona, parecia ser o cadáver dele. O estado de decomposição era tão avançado que era possível ver seus ossos. Ele segurava um jornal e usava óculos, como se alguém o tivesse colocado nessa posição após sua morte. Ao virar para o outro lado do quarto, havia outro corpo. O de uma mulher sentada na beira da cama com uma perna de dormir, olhando para a televisão ligada, mas sem transmissão. O corpo dela estava no mesmo estado que o do homem. Nossa impressão foi tão grande que meu colega saiu correndo do local. Eu fiquei paralisado, incapaz de me mexer. Aquilo parecia uma cena de filme de terror. Finalmente consegui reagir e desci correndo as escadas, mas o jovem estava na porta, olhando-me com muito medo e desorientado. Era óbvio que ele não estava bem mentalmente e que havia feito aquilo com os corpos de seus pais. Eu o olhava com receio quando ele perguntou: "Como estão meus pais?" Eu não soube o que responder e apenas disse que a ajuda estava a caminho. Saí correndo daquela casa e quando cheguei à ambulância, meus colegas já haviam chamado a polícia, que chegou muito rapidamente. Os policiais já estavam cientes do que acontecera e entraram imediatamente. Peritos e alguns repórteres também chegaram e apenas vimos o jovem sendo preso e colocado na viatura. Dias depois ficamos sabendo que o rapaz sofria de esquizofrenia e que havia matado seus pais semanas antes, pois uma voz em sua cabeça havia ordenado que o fizesse. Mas ele acreditava que eles ainda estavam vivos. Por isso os banhava, vestia e os colocava à mesa para comer com ele, e à hora de dormir, os arrumava e ligava a televisão. Sua doença era grave. Ainda não entendo por que fomos nós que descobrimos tudo isso, pois até hoje carrego traumas que sinto que nunca conseguirei superar. Obrigado por me ouvirem. Meu nome é Joaquim e sou paramédico há muitos anos no estado do Pará. Ao longo da minha carreira, aconteceram diversos eventos estranhos. E bem, é que nunca se acostuma a ver pessoas feridas ou em condições muito ruins. O trabalho por si só já é difícil. Mas às vezes ocorrem coisas estranhas que o tornam ainda mais sombrio. Isso aconteceu muito recentemente e ainda me custa contá-lo.
Uma noite recebemos uma chamada de emergência sobre um acidente grave em uma avenida e fomos o mais rápido possível, como de costume. Ao chegarmos, vimos um carro colidido com uma árvore. Toda a parte da frente do veículo estava destruída, aparentemente devido a um pneu estourado que fez o carro perder o controle. No local só havia uma viatura de trânsito. Nós fomos a primeira ambulância a chegar. E os oficiais nos disseram que não conseguiram ver quem estava dirigindo ou se havia mais alguém no banco do passageiro, pois a parte da frente estava completamente destruída. Começamos a fazer nosso trabalho e percebemos que no carro havia 2 pessoas, um homem e uma mulher. O homem estava irreconhecível. Não quero entrar em detalhes por respeito às vítimas, mas aquela cena era muito perturbadora mesmo para nós que temos experiência com essas coisas. Ambas as pessoas perderam a vida. Primeiro retiramos a mulher e depois solicitamos ajuda para retirar os restos do homem, pois precisávamos de ferramentas adequadas para fazer isso. Após o levantamento dos corpos, chegou o guincho para remover o carro. Mas quando já estávamos na ambulância, um colega me mostrou algo que me deixou gelado. Era um estranho boneco de pano que ele havia encontrado debaixo do assento do motorista daquele carro. Dentro do boneco havia o que parecia ser um animal morto, pois o odor era insuportável. Decidimos abrir o boneco com cuidado dentro da ambulância, usando luvas, e o que encontramos lá dentro foi um rato sem pele. Era realmente repugnante, mas o mais perturbador era que dentro do rato havia um papel dentro de um saco plástico. Com muito cuidado, retiramos o papel e lá estava escrito o seguinte: Carlos, eu te condeno a ti e a tua nova mulher por terem me feito tanto mal, por me abandonares para ficar com ela. Vocês vão pagar caro com a morte. Abaixo da mensagem havia letras que pareciam ser de outro idioma e 2 pequenas fotos das vítimas. Meus colegas e eu ficamos paralisados, olhando uns para os outros, pois era óbvio que se tratava de bruxaria. A ex-parceira do motorista havia provocado aquele terrível acidente, não havia dúvida. Imediatamente chamamos a polícia para entregarmos aquilo, mas eles não puderam fazer nada contra a ex-parceira do motorista, pois aquilo não era uma prova contundente de que ela fosse a culpada. Para as leis, aquilo não era nada. Sem dúvida, neste mundo existem pessoas muito más. A mulher alcançou o seu objetivo contra aquelas pobres pessoas e ela saiu impune. Continua livre pelas ruas. E quem sabe quantas outras pessoas ela já tenha prejudicado com essas abominações. Obrigado por compartilhar minha história. Às vezes, as histórias que mais nos marcam não são de terror, mas de profunda tristeza. Trabalho como paramédico há alguns anos e, embora seja uma tarefa árdua, para aqueles que exercem com amor, não é algo tão ruim. Ao longo dos anos de trabalho, aconteceram coisas estranhas e muito tristes, como esta história que vou contar. Lembro-me bem desse dia. Era um final de semana chuvoso e nublado. Meus colegas e eu acabávamos de deixar um paciente no hospital quando recebemos uma chamada de emergência. Um acidente de carro havia acontecido na entrada da cidade e tínhamos que ir rapidamente. Chegamos lá o mais rápido possível. O carro havia colidido com um caminhão de carga, deixando várias pessoas feridas e uma pessoa falecida dentro do carro. Nós atendemos imediatamente os feridos. Meus colegas levaram 2 e outra ambulância levou os demais. Mas eu decidi ficar para ajudar a retirar o corpo da vítima que havia falecido, pois só havia mais 2 paramédicos e eles precisavam de ajuda. Depois de 1 hora, conseguimos retirar o corpo e entregá-lo para a equipe da Semefo, que demorou muito para chegar. Nesse momento, chegou uma jovem de cerca de 25 anos, chorando desesperadamente, perguntando onde estava sua mãe. Pedimos para que se acalmasse e dissemos que os oficiais dariam essa informação a ela.
Um dos policiais se aproximou e a moça gritava perguntando por sua mãe, dizendo que sabia que ela estava viva, pois havia recebido uma mensagem há cerca de 10 minutos, perguntando em qual hospital a tinham levado. O policial ficou olhando para ela sem saber o que responder, porque todos os que haviam sido levados com vida ao hospital eram homens. A única mulher que estava no carro era a que havia falecido há quase 2 horas. O policial pediu o celular da moça, pois queria ver a mensagem. Eu estava ao seu lado e acabei lendo a mensagem. Dizia: "Filha, acabei de sofrer um acidente, mas não se preocupe, nunca vou te abandonar. Eu te amo." A mensagem havia sido enviada há 16 minutos. E a foto naquela conversa era da senhora que havíamos acabado de retirar sem vida do carro. Eu me retirei de lá imediatamente, não suportei ver como o policial daria a má notícia à moça. Então saí com os outros 2 paramédicos na ambulância. Não soube o que aconteceu com a jovem, mas não consigo imaginar a dor que ela sentiu. O que não conseguíamos explicar era como a senhora havia enviado aquela mensagem após falecer. Sem dúvida, o amor de uma mãe é tão grande que pode realizar coisas inimagináveis, mesmo após a morte. Envio um abraço a todos e obrigado por me ouvirem. Meu nome é Antônio e sou paramédico numa cidade do interior do Brasil. Esta é uma das muitas histórias que vivenciei nessa profissão. Recebemos um chamado solicitando nossa ajuda nas proximidades da cidade. Era um acidente e precisávamos atender algumas pessoas feridas. Nos dirigimos para o local e, ao chegar, vimos uma caminhonete que havia saído da estrada e colidido com uma cerca. Ao nos aproximarmos, percebemos que era um casal jovem ainda dentro da caminhonete. As pessoas que os encontraram não os haviam retirado ainda, pois tinham medo de machucá-los. Então aguardaram nossa chegada. O casal estava consciente, mas suas pernas estavam presas entre os destroços do veículo. Eu e meus colegas imediatamente começamos a trabalhar para resgatá-los. Porém, algo chamou minha atenção. Vi uma pequena menina intacta na parte de trás da caminhonete, sentada com o cinto de segurança bem ajustado, sem nenhum arranhão aparente. A criança me olhava em silêncio, sem demonstrar medo ou chorar. Fiquei intrigado, pois parecia que meus colegas não tinham visto a menina. Eles continuaram focados em resgatar o casal e não mencionaram a criança em momento algum. Decidi tentar abrir a porta de trás para tirá-la do veículo, tranquilizando-a e dizendo que tudo ficaria bem e que a ajudaríamos. Porém, um dos meus colegas se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Fiquei irritado e respondi que estava tentando resgatar a menina, pois ninguém tinha falado sobre ela e ninguém estava ajudando. Ele segurou meu ombro, me afastou e perguntou seriamente: "Que menina você está falando? Não há ninguém ali." Eu olhei novamente para a parte de trás da caminhonete e, para minha surpresa, a criança havia desaparecido. O veículo estava vazio. Fiquei confuso e não sabia o que dizer. Meu colega sugeriu que eu me acalmasse e entrou na ambulância comigo, dizendo que eu talvez estivesse cansado e confuso. Dentro da ambulância, os outros paramédicos estavam cuidando do casal que estava abalado, mas não tinha ferimentos graves. Não pude evitar perguntar-lhe sobre a menina, pois eu estava convencido de tê-la visto no carro. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, tirou uma foto de sua carteira e perguntou: "Era ela?" Eu respondi que sim, que era a mesma menina que eu havia visto na caminhonete. Ele e a mulher começaram a chorar e explicaram que aquela era sua filha, que havia falecido há alguns meses devido a problemas cardíacos. Eles contaram que sempre sentiam a presença dela ao redor e que, naquele momento de aflição, perceberam que ela estava com eles. A história me tocou profundamente
e me senti um pouco arrependido por ter mencionado a criança, pois trouxe à tona a dor que eles estavam tentando superar. Apesar de todo o impacto emocional daquela experiência, essa história me mostrou que há coisas neste mundo que nem sempre podemos explicar racionalmente. O amor e o vínculo entre pais e filhos são tão fortes que podem ultrapassar até mesmo a barreira da morte. Essa história triste e um tanto paranormal ainda me faz chorar toda vez que me lembro dela.